Capítulo 5 Humildade, a posição de triunfo. Em 1986, durante um período de 40 dias de jejum, o Senhor falou-me que estava enviando um avivamento a nível mundial e, consequentemente, uma grande colheita de vidas sem precedentes. Acredito que estamos entrando em um período que poderíamos chamar de pós-carismático ou onda de avivamento. Já estamos começando a ver as primeiras gotas dessa chuva da unção e glória de Deus. A primeira impressão que o Senhor colocou em meu espírito sobre essa grande colheita foi há mais de 10 anos atrás. Muitos outros profetas e líderes cristãos, incluindo o irmão Paul Cain, têm também a mesma visão por mais de 10 anos. Acredito que hoje, como nos dias do profeta Elias, estamos presenciando o início de um grande derramamento do Espírito Santo. O que estamos vendo, na verdade, é uma pequena nuvem no horizonte. Não é maravilhoso? Todavia, o que se segue a essa pequena nuvem é um grande mover do fluir de Deus nesses dias, em escala nunca vista em nenhuma geração. Acredito que até mesmo o menor grupo de oração não poderá se conter dentro dos prédios das igrejas. Com certeza haverá congregações locais que serão obrigadas a realizar seus cultos dominicais em estádios esportivos. Existirá também tantos reavivamentos em nossas cidades que mesmo o mais secular dos programas de rádio ou televisão estarão reportando o mover de Deus em sua igreja. Permita-me por um momento me deleitar em um sonho. 15 pessoas que nasceram cegas estão vendo agora, depois de participarem da reunião de culto pela manhã na igreja em Dallas, que se reúne no estádio local. 25 pessoas que têm levado suas vidas confinadas em cadeiras de rodas, por motivo de várias enfermidades, começaram a andar e até mesmo a pular diante de milhares de pessoas durante um culto de reavivamento em Mobile, Alabama, nesta tarde. Policiais estão discutindo a melhor maneira de dispor das centenas de cadeiras de rodas, muletas e dispositivos ortopédicos deixados para trás depois de todos os cultos acontecidos na cidade. Eu almejo o dia em que os programas de rádio e televisão estarão cheios de noticiários acerca dos tremendos milagres realizados pelo Senhor Jesus antes de sua vinda. No entanto, queridos, a igreja só será capaz de operar na plenitude do Espírito Santo quando os seus membros viverem na plenitude de Deus em suas vidas. Como obter a graça? Nos humilhando. Provérbios 3, versículo 34, diz que Deus dá a sua graça aos humildes. Jesus, o nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho. Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículos 5 ao 9. Existe muita confusão acerca dessas palavras, humildade e humilhação. Elas carregam em si mesmas uma imagem de aparência e atitude exterior, que às vezes nem sempre corresponde com a realidade interior. Em outras palavras, esse genuíno aspecto interior pode ser confundido com aquela aparência exterior, que camufla o orgulho e a autoconfiança. Portanto, algumas ações consideradas frutos de um coração humilde podem estar escondendo uma grande vaidade em nossa obra e ministério. Por isso, precisamos tomar o caminho que a Bíblia nos propõe para a verdadeira humilhação diante de Deus. Sempre quando alguém me procura dizendo, Irmão Mahesh, ore por mim para que eu me torne humilde diante de Deus e persevere em meu viver diário dessa forma, eu geralmente compartilho com eles acerca da vida de Davi e os Salmos. No contexto em que orava por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu, Eu humilho a minha alma com jejum e oração. Salmos 35, versículo 13. A palavra hebraica traduzida para minha alma é nepesh, a qual pode ser literalmente traduzida como o meu ser que respira.
A maioria das versões bíblicas traduz essa palavra como alma. Em Salmos 69, um clássico salmo sobre o Messias, Davi escreveu profeticamente: Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo me se tornou em afrontas. Salmo 69, dos versículos 6 ao 10. O caminho bíblico para nos humilharmos diante de Deus é através do jejum. Ora, precisamos disciplinar as nossas almas, e a nossa maneira mais efetiva de fazê-lo é através do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos mais de sua graça e de seu poder. O apóstolo Paulo escreveu: Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5, os versículos 5 ao 6. Se formos capazes de viver nessa atmosfera de genuína humilhação, Deus a seu tempo nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em vários países ocidentais é que nosso estilo de vida diária, sempre voltado para a cultura do prazer, produz as pessoas mais impacientes do mundo. Nós temos sido, através das décadas, cuidadosamente ensinados pelo marketing a esperar a gratificação instantânea. Você não acredita no que eu digo? Então, com um cronômetro, sente-se diante da sua televisão por apenas uma noite. Você rapidamente descobrirá que em quase todas as situações que se desenrolam nos seus programas televisivos, o personagem principal é capaz de resolver seus problemas em um passe de mágica. E quase todos os problemas surgem porque eles não podem alcançar o que querem e da maneira e rapidez que desejam. Muitas das propagandas que são despejadas em nossas casas todos os dias têm como objetivo convencer a nós e aos nossos filhos da necessidade de sermos donos de nossos próprios narizes e das vantagens de sermos sempre o número 1. Suponho que eles acreditam que se formos expostos a uma mentira por um tempo suficiente, ela se tornará a pura verdade. A nossa vida não pode funcionar dessa maneira. Deus, em sua palavra, nos diz que se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu esse pequeno órfão indiano. Considere as promessas dele novamente. Ele disse que nos exaltaria. Essa promessa é tremenda e sai da boca daquele que nunca mente ou falha em cumprir as suas promessas. Como eu me humilho diante da inexplicável graça e misericórdia concedidas a mim. Ele escolheu aquele pequeno órfão indiano, oriundo de um remoto lugar, e o conduziu a vários anos de jejum e oração. Posteriormente, o levantou para conduzir várias cruzadas de evangelismo com curas, sinais, prodígios em 86 países. Ele o usou até mesmo, não sei para qual razão ele o sabe, para ministrar milagres em Jerusalém, apenas alguns metros de algumas ruas onde Jesus andou. Quem sou eu? Porque eu e minha esposa Bonnie temos sido tão abençoados com o privilégio de ver Deus realizar tantos milagres em nosso ministério? Com certeza não é por nossa própria causa. Toda a glória seja dada somente a Ele. A única coisa que eu posso dizer é: Senhor, a sua misericórdia para com esse pequeno indiano órfão é maravilhosa. Obrigada, Senhor. Você pode escolher viver uma vida de contínua humilhação diante de Deus. Ore ao Senhor constantemente: Senhor, o meu desejo é me humilhar diante da sua presença. A coisa mais maravilhosa que acontece quando nos humilhamos debaixo de sua potente mão é que, ao seu tempo, Ele nos exalta e nos unge para realizar a sua obra. Não fiquemos ansiosos por coisa alguma, apenas humilhemo-nos reconhecendo que não somos nada diante dele.
Uma das mais interessantes passagens sobre humilhação, jejum e oração está no segundo livro das Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, versículo 14. Quando a Bíblia fala de se humilhar, ela não está falando de uma atitude exterior, como por exemplo andar maltrapilho e dizer: "Oh, eu sou muito humilde". A palavra está se referindo à maneira bíblica de se humilhar, através do jejum descrito por Davi em Salmos. Deus deseja que nos humilhemos individualmente e corporativamente. Ele também quer que oremos e busquemos a sua face e nos arrependamos de nossos maus caminhos. Se realizarmos estas coisas, a sua promessa é que Ele nos ouvirá, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra. Embaixadores da libertação. Parte da comissão que o Senhor nos deu como embaixadores do Evangelho da Reconciliação é graça e unção de expulsar demônios em nome de Jesus. Como embaixadores do Rei, seja onde for que estejamos, essa responsabilidade estará conosco. A palavra de Deus diz: "O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é saúde". Provérbios 13, versículo 17. Sinto que o corpo de Cristo está se movendo para um novo nível de autoridade corporativa, para expulsar demônios de indivíduos, de vizinhanças, casas e até mesmo de comunidades inteiras. Não podemos ignorar: os espíritos malignos são uma realidade e o objetivo deles é atormentar a humanidade. A nossa comissão, por outro lado, é tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Aleluia! Ele veio para quebrar todo e qualquer jugo. Muitas das formas de opressões demoníacas e influências malignas não suportarão a palavra de comando liberada por um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Todavia, conforme as palavras de nosso Senhor, existem castas que não serão expelidas até que você combine a oração com o jejum e esteja se movendo no poder do Espírito. Essa extrema resistência à autoridade espiritual é comumente vista em casos crônicos de alcoolismo, vícios em drogas, homossexualismo, magia negra, movimento com ocultismo, espírito de suicídio, depressão e rebelião. Eu tenho visto frequentemente esses tipos de fortalezas malignas associadas com maldição de miséria. Quando o indivíduo ou família está submetido a algum tipo de influência demoníaca, ela é também geralmente açoitada com graves problemas financeiros. Tais problemas financeiros geralmente são ocasionados com acidentes de carro, desemprego, assaltos ou qualquer outro tipo de calamidade. Muitos cristãos sentem-se quase desamparados e indefesos. Uma outra área que sempre oferece resistência às orações normais dos cristãos é a área concernente às enfermidades. Algumas doenças, tais como câncer, AIDS e a febre hemorrágica, ebola e quase todas as formas de doença mental, carregam em si mesmas um peso de temor e invencibilidade que quase todos os cristãos sentem-se desamparados no esforço de vencê-las através da oração. Entendo muito bem os seus sentimentos e frustrações. No entanto, vemos através das Escrituras Sagradas que essas doenças, por mais mortais que sejam, devem se dobrar diante da autoridade do Rei dos Reis. Eu me recordo de um caso há vários anos atrás, em uma cidade chamada Milwaukee, quando um senhor de origem hispana trouxe-me a sua criança, que sofria um ataque epilético a cada 2 ou 3 minutos. Entre parênteses, era um caso bem parecido com o daquele menino lunático relatado nos evangelhos. Quando me deparei com aquele menino pela primeira vez durante a reunião, a minha impressão era que ele tentava nos perturbar, mas na verdade estava sofrendo ataques sequenciais.
Quando aquele pai trouxe o seu filho à frente para receber a oração, percebi que estava tratando com uma das situações impossíveis, que só o Senhor com sua infinita graça poderia resolver. Quando orei por aquele garoto, a minha dependência estava mais do que nunca totalmente no Senhor. Eu tinha passado vários dias de jejum e oração, e quando repreendi aquele demônio na autoridade do nome de Jesus, um mau cheiro insuportável encheu todo o ambiente daquele salão. Quando aquele espírito maligno deixou aquele pobre garoto, todos sentiram um terrível odor de enxofre e ovos podres. Mas glória a Deus, o liberto. Posteriormente chegou ao nosso conhecimento que aquele menino, desde o dia de seu nascimento, sofria constantes ataques epiléticos. Não sei como ele conseguira manter a sua integridade física e como seu cérebro não fora totalmente danificado pelos consecutivos e violentos ataques. Apesar disso, podemos ver depois de sua total libertação como Deus o havia protegido até o dia que aquele demônio finalmente foi banido de sua vida. Em meio a tanta fraqueza, Deus ressuscitou um morto. Deus explodiu a sua unção para cruzadas de massa em minha vida em 1985, exatamente em um dos momentos mais trevosos e difíceis em minha vida familiar. Quando estava grávida de nosso filho, Aaron, Bonnie teve complicações que colocaram tanto ela como a criança em risco de vida. Ela ficou confinada na cama por 3 longos meses, até Aaron nascer prematuramente. Tudo o que poderia acontecer de errado aconteceu. Dia após dia nós batalhamos pela pequena vida que se encontrava no útero fragilizado de Bonnie. Em meio àquela intensa ansiedade e angústia, o Senhor nos trouxe uma palavra inusitada. Sorria, dê gargalhadas. O que pareceu totalmente inapropriado naquele momento se tornou simplesmente o que o médico nos ordenou a fazer. Deus sabe lá o porquê. Um amigo então nos emprestou algumas fitas do comediante Bill Cosby e começamos a ouvir as suas piadas extravagantes todos os dias e ríamos até sentirmos dores. Deus estava certo. Aquelas horas passadas em meio a risadas nos fizeram sentir como se estivéssemos tomando fôlego após estarmos submergidos em água por um longo tempo. Bom, o final e a moral dessa história é que nosso Deus é fiel. Aaron nasceu incrivelmente com 25 semanas e pesando apenas 1,5 kg. Com complicações pós-parto, foi imediatamente submetido a tratamentos intensivos e melindrosas cirurgias. Hoje, pela graça de Deus, é um jovem forte e saudável. Logo após o nascimento de Aaron, em meio a toda aquela luta entre a vida e a morte devido a doenças e complicações de seu nascimento, fiz uma viagem para a Zâmbia e Zaire, África, para ministrar cruzadas de cura e treinamento de liderança com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica. Primeiramente, estivemos juntos no noroeste da Zâmbia com a finalidade de ministrar treinamento para cerca de 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, o Espírito de Deus agiu tão poderosamente na vida do irmão Derek que ele começou a chorar. Ele falava sobre o trabalho apostólico e a sua importância de disciplinar as pessoas na palavra, e para terminar a palestra adicionou: Eu ensinei tudo o que sei ao irmão Mahesh, mas Deus o ensinará um pouco mais, e os frutos de sua vida serão 10 vezes mais abundantes do que em minha vida. Ouvindo aquelas palavras, me derramei em lágrimas e disse para mim mesmo: Como será isto? De maneira nenhuma posso ser comparado à sabedoria, unção e maravilhosa habilidade em ensinar que Derek Prince possui. 2 semanas e meia mais tarde, eu me encontrava sozinho no Zaire. Entre parênteses, o irmão Derek tinha ido para o Zimbábue para ministrar nas cruzadas de cura e libertação. Na primeira noite daquela cruzada, Deus trouxe 100.000 pessoas, e já no final da semana, cerca de 360.000 pessoas estavam frequentando as reuniões. Algum tempo depois, o irmão Derek disse-me que o maior número em uma reunião que teve em Zimbábue foi a 10ª parte, ou seja, 36.000 pessoas.
Então o Senhor falou em meu coração: Você está vendo? Eu posso todas as coisas. Durante aquela mesma semana, em uma daquelas reuniões no Zaire, anteriormente conhecida como Congo Belga, o Senhor me deu uma palavra de revelação um tanto quanto perturbadora e específica. Naquela noite, estava com o meu coração bem sobrecarregado de preocupações com Bonnie e o meu filhinho Aaron, que lutava pela vida a meio mundo distante de mim. Em meio aos meus pensamentos, a palavra do Senhor veio a mim poderosa e clara, como um sino que toca. Existe um homem aqui cujo filho morreu esta manhã. Chame-o, eu vou ressuscitá-lo. Fiz exatamente o que o Senhor havia ordenado e anunciei àquela grande multidão à minha frente que Deus havia dito que tinha um homem naquele lugar, cujo filho havia falecido naquela manhã. Um borbúrio, que se tornou um grande rugido, estremeceu aquele lugar. Convidei aquele homem para vir à frente. Jamais esquecerei a visão daquele homem correndo em minha direção. Apenas existia uma certeza em meu coração. Somente o poder de Deus podia restaurar a vida e o fôlego ao filho daquele homem. Kathleen tinha morrido às 4 horas daquela manhã de malária. Por volta de meio-dia, Deus já o tinha milagrosamente ressuscitado. Uma cópia da certidão de óbito foi reproduzida em minha autobiografia. Toda a glória desse milagre é somente para o Senhor. Em minha fraqueza, o Senhor revelou-me o seu poder. Eu atribuo definitivamente essas maravilhas em meu ministério à disciplina que o Senhor tem me ensinado sobre o jejum e a oração. Em todos esses anos, percebo que o Senhor tem lançado fundamento em minha vida e me purificado no sentido de fazer-me mais sensível à sua palavra e assim tornar-me um cooperador mais efetivo com a sua obra. A diferença entre vitória e triunfo. Quando estamos harmonizados com o coração de Deus, o próprio Senhor nos alertará e nos preparará antes que o inimigo nos venha atacar. Leia cuidadosamente nas Escrituras o triunfo do rei Josafá e de Judá contra os seus inimigos. Então Josafá pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomais posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram os levitas,
dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarás. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que poderiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Segundo Crônicas 20. Posicionem-se. A palavra do profeta a Judá e à igreja em nossos dias é a mesma. Posicionem-se. Existe um lugar além da vitória chamado triunfo. A vitória fala de vencer os seus inimigos, mas o triunfo vai além da mera vitória. Quando você triunfa, você sai da batalha com muito mais do que você tinha antes. Ó, queridos, Deus quer nos dar muito mais. Para sermos vitoriosos e triunfantes, temos primeiramente que aprender a nos posicionarmos em tempos de aflições e crises. Infelizmente, tenho observado um triste fato. Muitas pessoas que passam por situações dolorosas encontram mais simpatia no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso se deve ao fato de muitos de nós termos sido treinados para agir como negociantes, do tipo que está sempre à procura de uma boa barganha, ou como tubarões, que sempre atacam os outros quando estão feridos, sangrando e se debatendo nas águas da adversidade. Os membros do corpo de Cristo parecem mais determinados a atacarem e cortarem seus membros feridos do que caminharem lado a lado suportando, curando e corrigindo. O Senhor não tolera esse tipo de atitude em sua noiva. Fomos chamados para estar suportando uns aos outros em amor, pois estamos unidos em um só corpo, Cristo. Se um é afetado, todos estão afetados juntamente. Desta maneira, não podemos nos vangloriar de nada, mas somente contemplar a face do Senhor continuamente e depender dele. O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando o povo sucumbiu aos seus problemas e derrotas? Ele convocou um jejum para a nação inteira, e todos estavam prostrados diante do Senhor, orando: Ó Senhor, queremos nos humilhar diante de sua presença. Ora, irmãos, quando assumimos uma posição de humilhação, estamos abrindo a porta para Deus tomar o seu lugar em nossas vidas. Certa vez, quando eu participava de um período de um jejum com mais alguns irmãos, alguém me procurou perguntando: "Para que você está jejuando?" Confesso que fiquei um pouco irritado com a forma que aquela pergunta me foi dirigida. Tal pergunta demonstrava que aquela pessoa só via o jejum como uma forma de, entre parênteses, troca com Deus, ou um toma lá, me dá cá. E essa não deve ser a nossa atitude. Quando dispusermos a nos humilharmos diante de Deus, o nosso único desejo deve ser buscar a sua face, e não meramente as suas mãos em busca de dádivas. Nós te desejamos, acima de tudo, te desejamos. Queremos ver a sua glória e a sua presença. Que essa seja a nossa oração sincera. Moisés conheceu o segredo da bênção. Quando o Senhor lhe ordenou para que seguisse a sua caminhada com o povo no deserto, ele foi sábio quando orou ao Senhor:
se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33, versículo 15. Creio que o Senhor estava esperando por essa oração de Moisés. O Senhor está esperando você pedi-lo para se envolver com a sua vida e com o seu futuro. A maneira correta de fazermos isso, repito, é nos humilharmos diante da mão poderosa do Senhor. Assim, o Senhor nos colocará não somente em posição de vitória, mas também de triunfo, como nos assegura o versículo 12, em 2 Crônicas 20. Esdras fez petição a Deus e jejuou. O profeta Esdras enfrentou uma situação agonizante que colocava em risco um grande número de famílias. Artaxerxes, o rei da Pérsia, havia lhe dado ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Esdras fora comissionado para liderar um grupo de família de levitas e muitos outros judeus no caminho que voltavam para Jerusalém. Aquele rico tesouro em ouro e prata oferecido pelo rei seria transportado através de um território muito perigoso e sem o cuidado de nenhum exército ou escolta. A cada passo, eles se distanciavam cada vez mais de Babilônia, onde estavam protegidos, e gradativamente mergulhavam em um território desguarnecido e sem lei. Todos os habitantes encontrados durante aquela longa jornada de retorno haviam sido abertamente hostis a eles no passado. Contudo, o sacerdote Esdras tomou uma atitude que foi de importância crucial antes de começar a perigosa viagem de Babilônia para Jerusalém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras 8, versículos 21 e 22. Esdras, pela fé, disse ao rei Artaxerxes que a mão do Senhor estaria protegendo-os. Todavia, não somente falou, mas também fez algo muito importante: convocou o povo para jejum e oração. A exemplo deste homem de Deus, não podemos apenas falar, mas precisamos nos lançar diante dele em humilhação, jejum, intercessão e submissão à sua vontade. Como Igreja do Senhor Jesus, fomos chamados para fazer isso. Precisamos nos tornar oração e intercessão viva diante do Senhor. E assim seremos ousados como Esdras o foi, e diremos: a mão do Senhor será sobre nós. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras 8, versículo 23. Siga o caminho do arrependimento e do triunfo. Todos nós temos hábitos e padrões de pensamentos que precisam ser tratados. Todos possuímos fraquezas e pecados que tendem a nos derrotar e fazer com que situações difíceis se tornem ainda piores. Muitos de nós lutamos contra a depressão. Outros constantemente são fragilizados com os seus temperamentos difíceis. Quase todo pai com quem tenho conversado admite que muitas vezes tem ficado nervoso e tem até cometido injustiça com os seus filhos. Depois se corroem em remorso. Precisamos declarar como rei Josafá, em 2 Crônicas, que somos incapazes e carentes de sua graça. Esse tipo de oração nos leva à purificação. Precisamos orar constantemente: Senhor, sonda-me, lança sua luz nas trevas da minha vida para que, a todo momento, eu possa desfrutar de íntima comunhão contigo.